Imagina você acordar numa manhã de terça-feira, pegar o celular ainda com os olhos semicerrados e ler a seguinte mensagem no WhatsApp. Prezado contribuinte, informamos que o seu CPF será cancelado nas próximas 48 horas devido a pendências financeiras não regularizadas. Para evitar o bloqueio definitivo, efetue o pagamento imediato. E ali, embaixo, o seu nome completo, o seu CPF, todos os seus dados e um link. Um simples link que pode destruir a sua vida financeira em menos de 5 minutos. Parece exagero? Então, você precisa ouvir o que aconteceu com a dona Marlene, de 63 anos, aposentada, que morava sozinha num apartamento pequeno no interior de Minas Gerais. Porque o que ela viveu vai fazer você nunca mais olhar para uma mensagem no celular da mesma forma. Mas antes de eu te contar essa história, eu preciso te pedir uma coisa. Se você acompanha o canal Alerta Financeiro Brasil, você sabe que a gente traz aqui conteúdos que protegem você, a sua família e o seu dinheiro. Então, se você ainda não se inscreveu, clica agora no botão de inscrição aqui embaixo, deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda demais a gente a alcançar mais pessoas que precisam desse alerta, e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Pode parecer um gesto pequeno, mas pode ser esse vídeo que vai salvar alguém que você ama de cair num golpe como esse. Agora, volta comigo, porque essa história só fica mais pesada daqui para frente. Dona Marlene era daquelas mulheres que você encontra em qualquer cidade pequena do Brasil. Cabelo grisalho, sempre preso num coque, chinelo de dedo no pé, café passado no coador de pano toda manhã antes das 6 horas. Ela tinha se aposentado fazia 8 anos, depois de uma vida inteira trabalhando como auxiliar de cozinha em um restaurante no centro da cidade. Nunca ganhou muito, nunca reclamou. Criou 2 filhos sozinha, depois que o marido faleceu de infarto aos 51 anos, e tinha um orgulho enorme de dizer que nunca devia nada a ninguém. Meu nome é limpo, ela repetia, quase como uma oração. Para Dona Marlene, o CPF era sagrado. Era a prova de que ela existia no mundo de forma digna, correta, honesta. Ela não entendia muito de internet. O celular que usava era um aparelho simples que o filho mais velho tinha dado de presente no Natal do ano anterior, já com o WhatsApp instalado e configurado. Ela usava o aplicativo para mandar áudio para os filhos, receber fotos dos netos e, de vez em quando, entrar em algum grupo da igreja. Era só isso. O mundo digital para ela era um quintal desconhecido onde ela caminhava na ponta dos pés, com medo de pisar em algo errado. E foi exatamente esse medo que os criminosos usaram contra ela. Era uma quarta-feira, começo de março. O calor do interior de Minas fazia a janela do apartamento ficar aberta desde cedo. E Dona Marlene estava sentada na cadeira da cozinha, descascando uma laranja, quando o celular vibrou em cima da mesa. Ela limpou as mãos no pano de prato, colocou os óculos e abriu a mensagem. O remetente era um número desconhecido, com um código de área que ela não reconhecia. Mas a mensagem parecia oficial. Tinha um brasão no topo, letras bem organizadas, e o tom era sério, formal, quase solene. Dizia que o CPF dela, e ali estava o número completo, estava com pendências graves junto à Receita Federal, e que, caso a situação não fosse regularizada em até 48 horas, o documento seria cancelado definitivamente. O coração dela disparou. Cancelado? Ela releu a palavra 3 vezes. Sentiu as mãos tremerem. Para uma mulher que passou a vida inteira zelando pelo próprio nome, aquela mensagem não era só um texto numa tela, era uma sentença. Era como se alguém tivesse dito que a identidade dela estava prestes a deixar de existir. Dona Marlene tentou ligar para o filho mais velho, o Ricardo, mas ele não atendeu. Estava no trabalho, numa cidade a quase 300 quilômetros dali. Tentou o mais novo, o Júnior, e também nada. Caixa postal.
Ela ficou ali, sozinha, com o celular na mão e aquela mensagem brilhando na tela como um aviso de incêndio. A pressão subiu, as mãos suavam e a mente começou a girar naquele ciclo de perguntas sem resposta. Será que eu esqueci de pagar alguma coisa? Será que é do hospital, daquela consulta que eu fiz? Será que o meu CPF já foi usado por outra pessoa? E então, como se a mensagem tivesse sido escrita por alguém que conhecia cada uma dessas dúvidas, veio um segundo texto, dessa vez mais direto. Para consultar sua pendência e regularizar sua situação, acesse o link abaixo. Aproveite o desconto de 80% para quitação imediata via Pix. 80% de desconto. Aquilo, para Dona Marlene, pareceu uma porta de salvação. Uma chance de resolver tudo antes que o pior acontecesse. Ela clicou no link. O site que abriu era convincente. Tinha as cores do governo federal, um logotipo que parecia oficial, campos para digitar o CPF e a data de nascimento. Ela preencheu tudo com cuidado, conferindo número por número. E então a página carregou um resultado. Uma suposta dívida de R$ 947. Com o desconto, ficaria por R$ 189,40. O site mostrava um QR Code para pagamento via Pix e um cronômetro regressivo que dizia: você tem 23 minutos para efetuar o pagamento e garantir o desconto. Aquele cronômetro foi o gatilho final, a urgência fabricada, o medo de perder a chance, a sensação de que cada segundo que passava era um passo mais perto do abismo. Dona Marlene abriu o aplicativo do banco tremendo e fez o Pix, R$ 189,40. Para ela, aquilo era quase um quinto da aposentadoria. Era o dinheiro que estava guardado para pagar a conta de luz e comprar o remédio da pressão. Mas ela pagou, porque na cabeça dela estava salvando o próprio nome. Depois do pagamento, o site exibiu uma mensagem dizendo que a regularização seria processada em até 24 horas e que ela receberia uma confirmação por e-mail. Ela respirou aliviada, tomou um copo d'água, sentou-se no sofá e ficou olhando para o teto, esperando o coração voltar ao ritmo normal. Resolvido, ela pensou, graças a Deus. Mas não estava resolvido, nada estava resolvido, porque 6 horas depois veio outra mensagem. Mesmo número, mesmo tom oficial. Identificamos uma segunda pendência vinculada ao seu CPF. Valor original, R$ 2.300. Para quitação com desconto, efetue o pagamento de R$ 460 via Pix nas próximas 2 horas. E foi nesse momento que algo mudou dentro de Dona Marlene. Não foi alívio, não foi medo, foi desespero, porque ela percebeu que se o primeiro pagamento não tinha resolvido, talvez nada resolvesse. E talvez, e essa foi a parte mais cruel, ela estivesse presa numa armadilha que não tinha fim. Dona Marlene não fez o segundo pagamento, não porque desconfiou, mas porque simplesmente não tinha o dinheiro. A aposentadoria dela não permitia. Ela ficou a noite inteira acordada, sentada na beirada da cama com o celular na mão, olhando para aquela mensagem como quem olha para uma intimação judicial. Não dormiu, não comeu, não teve coragem de contar para ninguém, porque sentia vergonha. Uma vergonha profunda, visceral, como se tivesse feito algo errado, como se a culpa fosse dela. No dia seguinte, Ricardo, o filho mais velho, retornou à ligação. Ouviu a mãe do outro lado com a voz fraca, arrastada, e percebeu que algo estava muito errado. Mãe, o que aconteceu? E Dona Marlene, entre soluços, contou tudo. O WhatsApp, a mensagem, o CPF, o site, o Pix, o cronômetro, a segunda cobrança. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse com a voz embargada: Mãe, isso é golpe. CPF não cancela assim. A Receita Federal não manda mensagem pelo WhatsApp. A senhora caiu num golpe. O silêncio que veio depois foi o tipo de silêncio que dói, que tem peso, que ocupa o espaço inteiro de uma sala vazia. Dona Marlene não respondeu.
ficou respirando do outro lado da linha, processando cada palavra, encaixando cada peça daquele quebra-cabeça que agora formava uma imagem nítida e terrível. Ela tinha sido enganada. Tinham roubado o dinheiro dela, tinham usado o medo dela, a honestidade dela, o respeito que ela tinha pelo próprio nome, como uma arma. E o pior, ela tinha entregue tudo de bandeja. Ricardo orientou a mãe a fazer um boletim de ocorrência e a procurar o banco para tentar contestar o Pix. Mas ambos já sabiam que as chances de recuperar o dinheiro eram mínimas. O Pix é instantâneo, irreversível na maioria dos casos, e os criminosos já haviam sacado ou transferido o valor para contas laranjas minutos depois do recebimento. Dona Marlene foi até a delegacia no dia seguinte. Esperou 2 horas numa fila debaixo do sol. Contou tudo para o escrivão, que anotou com a expressão de quem já ouviu a mesma história dezenas de vezes naquela semana. E ouviu a frase que mais machuca quem já foi vítima: "A senhora não é a primeira, dona, e infelizmente não vai ser a última." Naquele momento, Dona Marlene entendeu algo que mudou completamente a forma como ela enxergava o mundo ao seu redor. Ela não tinha sido burra, não tinha sido ingênua. Ela tinha sido vítima de uma engenharia criminosa sofisticada, projetada por pessoas que estudam comportamento humano, que exploram o medo, a urgência e a confiança das pessoas para roubar o que elas têm de mais valioso. E isso, meus amigos, está acontecendo agora, neste exato momento, com milhares de brasileiros. E aqui eu preciso pausar a história da Dona Marlene para te explicar exatamente como esse golpe funciona, porque entender o mecanismo é a única forma real de se proteger. O golpe do CPF cancelado não é novo. Ele começou circulando por e-mail e SMS há alguns anos, mas os criminosos perceberam que esses canais já não tinham a mesma eficiência. As pessoas começaram a desconfiar. Os filtros de spam melhoraram. Então, o que eles fizeram? Migraram para o WhatsApp. E essa mudança foi devastadora, porque o WhatsApp é o aplicativo mais íntimo que existe no celular de um brasileiro. É ali que a gente fala com a mãe, com o filho, com o melhor amigo. Quando uma mensagem chega pelo WhatsApp, ela carrega um peso emocional que um e-mail jamais teria. A gente lê com mais atenção, a gente leva mais a sério e a gente age mais rápido. A primeira etapa do golpe é a obtenção dos dados. E aqui vem uma informação que deveria assustar todo mundo. Os criminosos têm acesso ao seu nome completo e ao seu número de CPF. Como? Através de bases de dados vazadas. O Brasil sofreu nos últimos anos vazamentos massivos de dados pessoais. Estamos falando de centenas de milhões de registros expostos. Nome, CPF, data de nascimento, endereço, telefone. Tudo isso circula na internet em fóruns clandestinos, grupos de Telegram e mercados ilegais na chamada Deep Web. Então, quando a mensagem chega no seu WhatsApp com o seu nome e o seu CPF corretos, não é porque alguém te conhece. É porque alguém comprou os seus dados por centavos num banco de dados roubado. A segunda etapa é a mensagem em si. Ela é redigida com um tom que imita comunicações oficiais do governo. Usa linguagem formal, menciona a Receita Federal, inclui prazos, números de protocolo fictícios e, às vezes, até um brasão da República. O objetivo é criar uma atmosfera de autoridade. Fazer a vítima sentir que aquilo veio de uma instituição real, séria, poderosa, e que ignorar a mensagem teria consequências graves. A terceira etapa é o link. Ao clicar, a vítima é direcionada para um site falso que imita com perfeição uma página do governo federal. As cores, os logotipos, o layout, tudo é copiado com precisão cirúrgica. Algumas dessas páginas fraudulentas chegam a ter certificados de segurança, o que faz aparecer aquele cadeado verde no navegador, dando ainda mais aparência de legitimidade. Ali, a vítima digita o CPF e recebe um resultado fabricado mostrando uma suposta dívida. E aí vem o golpe de mestre, um desconto generoso para pagamento imediato via Pix. Por que Pix? Porque o Pix é instantâneo.
Não tem intermediário, não tem prazo de compensação, não tem como o banco segurar o dinheiro enquanto verifica. O valor sai da conta da vítima e, em frações de segundo, cai na conta do criminoso, que imediatamente redistribui para outras contas, dificulta o rastreamento e desaparece. É o crime perfeito no mundo digital. E tem um quarto elemento que torna tudo ainda mais cruel: o cronômetro regressivo. Aquela contagem que aparece no site falso não é um detalhe técnico, é uma arma psicológica. Os criminosos sabem que, sob pressão de tempo, o cérebro humano desliga a parte racional e ativa a parte emocional. A vítima não para pensar, para pesquisar, para ligar para alguém. Ela age, porque o relógio está correndo. E é exatamente isso que eles querem. A Receita Federal, o órgão responsável pela administração do CPF no Brasil, já emitiu diversos alertas sobre esse golpe. A orientação é clara e precisa ser repetida até que cada brasileiro saiba de cor. A Receita Federal jamais solicita regularização de CPF por e-mail, SMS ou aplicativo de mensagem. Qualquer comunicação com esse teor é falsa. Se você quiser verificar a situação do seu CPF, o único lugar seguro para fazer isso é o site oficial do governo, que sempre terá o domínio terminado em gov.br. Qualquer outro endereço, por mais parecido que seja, é fraudulento. Agora eu quero voltar para a dona Marlene, porque a história dela não terminou naquela delegacia. O que veio depois do golpe foi, de certa forma, pior do que o golpe em si. Dona Marlene desenvolveu o que psicólogos chamam de síndrome do estresse pós-trauma financeiro. Ela parou de atender o celular. Quando o aparelho vibrava, o coração dela disparava e as mãos começavam a tremer. Ela deletou o WhatsApp e passou semanas sem falar com os netos, porque tinha medo de abrir qualquer mensagem. Passou a desconfiar de tudo. De ligações do banco, de correspondências dos correios, de qualquer envelope que chegava debaixo da porta. A mulher, que sempre foi sociável, que ia à missa todo domingo e tomava café com as vizinhas toda tarde, se fechou dentro de casa como se o mundo lá fora tivesse se tornado um campo minado. E a vergonha foi o pior de tudo. Dona Marlene sentia que tinha falhado, que aos 63 anos deveria ter sido mais esperta. Que o fato de ter caído num golpe significava que ela era fraca, ou tola, ou incapaz de cuidar de si mesma. Ela escondeu o que aconteceu das vizinhas, das amigas da igreja, até da própria irmã. Carregou aquilo dentro do peito como um segredo que queimava em silêncio. E é exatamente aqui que eu preciso dizer algo importante, e eu quero que você grave isso com força. Cair num golpe não é sinal de burrice, não é falta de inteligência, não é fraqueza. Os golpistas de hoje não são amadores mandando mensagens cheias de erro de português. São organizações criminosas estruturadas, com equipes de programadores, designers, redatores e especialistas em manipulação psicológica. Eles testam mensagens, analisam taxas de conversão, refinam as páginas falsas até que fiquem indistinguíveis das reais. É uma indústria do crime, e as vítimas não são culpadas, são alvos. O educador financeiro Gustavo Cerbasi tem uma frase que se encaixa perfeitamente aqui. O maior risco financeiro de uma pessoa não é a inflação, não é o desemprego, é a desinformação. E ele tem razão. O que protege não é a desconfiança paranoica. O que protege é o conhecimento, é saber como esses golpes funcionam, é saber o que a Receita Federal faz e o que ela nunca faria. É saber que urgência fabricada é a ferramenta mais poderosa do criminoso. Dona Marlene, aos poucos, com a ajuda dos filhos e de uma psicóloga que o Ricardo insistiu que ela consultasse, foi reconstruindo sua relação com o mundo digital. Ricardo reinstalou o WhatsApp no celular dela, mas antes sentou ao lado da mãe e passou uma tarde inteira explicando com paciência e carinho como identificar mensagens falsas. Ensinou ela a verificar o remetente, a nunca clicar em links de números desconhecidos, a sempre ligar para ele ou para o Júnior antes de tomar qualquer decisão envolvendo dinheiro. Na dúvida, mãe, liga para mim.
Nem que seja de madrugada, liga. E Dona Marlene fez algo que ninguém esperava. Ela foi até o grupo da igreja no WhatsApp e contou tudo, cada detalhe, a mensagem, o medo, o pagamento, a vergonha. E quando terminou, recebeu de volta uma enxurrada de mensagens. 4 pessoas daquele grupo tinham recebido a mesma mensagem. 2 quase tinham feito o pagamento. Uma já tinha clicado no link e digitado o CPF. A coragem de Dona Marlene, ao expor a própria vulnerabilidade, protegeu pelo menos 4 famílias naquela semana. Eu te contei essa história por um motivo muito específico. Não foi para te assustar, embora o medo, nesse caso, seja um aliado. Foi para te mostrar que esse golpe não escolhe vítima por idade, por escolaridade, por classe social. Ele escolhe quem está despreparado. E a única armadura possível é a informação. Então, antes de encerrar, eu vou deixar gravado aqui o que você precisa fazer a partir de hoje. Primeiro, a Receita Federal nunca, em hipótese alguma, envia mensagem pelo WhatsApp, por SMS ou por e-mail pedindo pagamento para regularizar CPF. Se você receber uma mensagem assim, é golpe, sempre. Segundo, se quiser verificar a situação do seu CPF, acesse apenas o site oficial com domínio gov.br. Terceiro, nunca clique em links recebidos por mensagem, mesmo que pareçam oficiais, mesmo que tenham o seu nome e o seu CPF. Quarto, antes de fazer qualquer pagamento sob pressão, pare, respire e ligue para alguém de confiança. 5 minutos de pausa podem salvar meses de dor. E agora eu quero falar diretamente com você. Sim, você que está assistindo isso agora. Você tem uma mãe, um pai, um avô, uma tia, um vizinho idoso que usa o celular com dificuldade e que confia em tudo o que aparece na tela? Então este vídeo não é só para você. Este vídeo é para ser compartilhado. Manda no grupo da família. Manda para aquela pessoa que você sabe que poderia cair num golpe desses. Porque talvez você seja o Ricardo de alguém. Talvez a sua mensagem chegue antes da mensagem do golpista. Dona Marlene perdeu R$189, mas recuperou algo que vale infinitamente mais. A consciência de que informação compartilhada é proteção multiplicada. E hoje, toda vez que alguém do grupo da igreja recebe uma mensagem estranha, a primeira coisa que fazem é mandar no grupo e perguntar: gente, isso é golpe? E quase sempre a resposta vem de Dona Marlene: é golpe, minha filha, não clica. Eu te pergunto, você já recebeu uma mensagem assim? Você conhece alguém que caiu num golpe parecido? Me conta aqui nos comentários. Porque cada história compartilhada é uma pessoa a menos enganada. Se esse vídeo te tocou, se ele te fez pensar em alguém que precisa ouvir isso, então ele cumpriu o seu propósito. Se inscreve no canal Alerta Financeiro Brasil. Ativa as notificações, porque toda semana a gente traz conteúdos como esse para proteger você e quem você ama. E lembra, no mundo digital, a sua melhor defesa não é a senha mais forte. É o conhecimento que ninguém pode roubar de você. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide do seu nome, cuide do seu dinheiro e, acima de tudo, cuide de quem você ama.